Olá, Tudo bom? tudo bem, e você? Eu tô bem, já peguei meu cafezinho. Isso que eu ia falar, já pegou sua xícara? A minha é um pouco exagerada aqui. Mas tudo bem que no final, né, o nosso vira café gelado, né? Mas tá bom. Não, mas vou contar um segredinho só pra você então, tá? Você não conta pra ninguém, tá bom? Não, eu não conto. Vamos ver se é o mesmo que o meu. Tem água na minha xícara. Não, não dá, né? Eu até tomei um café antes, sabe, mana, Mas de te ele ligar. fica ruim. Mas daí a gente deixa o café frio pra depois Exato, tomar a aguinha, né? Nossa, mas isso tem tudo a ver, né, com o que nós É, estamos falando, né? é, Como manter um relacionamento quente. verdade. Como manter um relacionamento Como manter um saudável, relacionamento saudável. gostoso, Aham. prazeroso, né? Exato. Porque O café café gelado. Boa, boa, gostei, gostei. Tanto o café quanto o relacionamento precisam ser aquecidos, né? precisam estar gostosos, prazerosos, né, ao paladar. Sim, E eu me lembro bem que a gente, no nosso último papo, estava falando exatamente sobre café frio, não, relacionamento, relacionamentos disfuncionais, né? Quando a gente carrega coisas do passado, carrega sentimentos, memórias passadas que acabam trazendo repercussões nos nossos relacionamentos hoje, né? Disfunções, a gente até falou sobre buscar no outro suprimentos para nossas necessidades, né? E criar aí dependências, relacionamentos de dependência, né? O quanto isso pode ser problemático, desprazeroso e gelado, é né? verdade. E é algo que a gente tem que pensar, né, a respeito dos nossos próprios relacionamentos, né? Aqui com meu marido, será que eu busco me suprir nele? Será que eu busco nele as minhas necessidades serem satisfeitas? Será que ele tem esse poder, né? Ou com você, com a minha irmã, eu quero que a minha irmã me satisfaça nas minhas necessidades, ou a minha, né, minha colega, meu amigo, seja quem for, né? Existem vários tipos de relacionamento, né, mana? Sim, aham. Sim, existem vários, e eu estava até pensando, né? A gente pode olhar para os relacionamentos sob um ângulo apenas, às vezes, de linearidade, né? Mas existem outros relacionamentos. Existem relacionamentos com figuras de autoridade, existe relacionamento que muitas vezes a gente esquece que é fundamental na nossa vida, que é o nosso relacionamento conosco mesmos. Nossa, é Como verdade. eu me relaciono comigo, né? Ou eu apenas me carrego, Uau, né? verdade, verdade. Eu me atento para mim, né? Eu cuido de mim. Que medida eu cuido de mim, né? Que tipo de relacionamento eu tenho comigo? Exatamente. Eu paro para me ouvir, né? Eu paro para prestar atenção. A gente estava até falando no outro que eu lembrei agora, o quanto muitas vezes o nosso corpo vem nos sinalizar para que a gente se lembre de olhar para a gente, né? É verdade. Tem uma função o nosso corpo nos sinalizar. Tem. O nosso corpo ele pode estar sinalizando para nós que pontos não estão sendo vistos. Por exemplo, um excesso de tela, por exemplo, pode me dar uma dor de cabeça. Né? Então eu preciso ter esse olhar atento para comigo. Como que é essa dor de cabeça? Todo final de dia eu tenho dor de cabeça? Onde essa dor de cabeça se manifesta? O que eu fiz o dia inteiro? Né? Para eu ir vendo
a minha linguagem, como o meu corpo funciona. Isso parece às vezes até básico, mas não é básico. Não é. É muito importante a gente ir prestando atenção e até emoções não resolvidas geram em nós adoecimentos físicos, né, Sim. e mentais, né? As somatizações, né? A psicossomática, exato. Você falando, eu me lembrei, eu tive alguns episódios, um momento da minha vida de ansiedade. E a ansiedade, como ela mexe, né, com o físico. E eu me lembro de um gelado que eu sentia na barriga. Então, alguma situação me dava a ansiedade e eu sentia como se fosse um gelado, um mal-estar, assim, a ponto de até suar, né? É o corpo gritando e falando: olha para você Exato. nesse momento, olha, né? Você falou de relacionamento consigo mesmo e esses sintomas me fizeram parar, porque na maternidade eu vivo isso muito intensamente, porque ela tá com 2 aninhos, por isso que eu repito muito, né, mana? Mas A nossa a gente... princesa. É a nossa princesinha, daqui a pouco ela acorda. A gente acaba olhando muito para a criança, para a necessidade da criança, para casa e tudo que tá atrasado em fazer, a gente esquece de olhar para a gente como mãe, né? E daí esses momentos que eu tive, esses sintomas, foram momentos que eu me alertei, peraí, aí eu preciso dar uma freada, preciso olhar para o que eu agora estou precisando nesse momento e me relacionar comigo. Exato. Nossa, fundamental, mana. E você estava falando da sua maternagem, eu acabei lembrando da minha. Sabe que naquela época que nós saímos de Campinas e fomos morar em Porto Alegre, que o Rio foi transferido, e logo em seguida eu engravidei da Elisa. Então eu tinha a Aline, que estava com 5 anos, daí a Elisa nasceu, e numa cidade diferente, sem família, e o Rio naquela época viajava muito, e eu comecei a me sentir muito insegura, mas eu ainda não tinha me atentado da importância de olhar para mim com esse olhar que nós estamos falando agora. E eu comecei a ter episódios era tontura, mal-estar, e também sintomas de ansiedade, e eu cheguei aí para o pronto-socorro umas 3 vezes, falando, eu não estou bem, mas meu físico não está bem. E eles faziam exames e testes, e fisicamente eu estava bem, era aquele momento, realmente tinha aquela descarga, que dava taquicardia, suor nas mãos, mas passava, né, se dissipava. E uma vez o médico falou para mim, ele falou, olha, você precisa buscar ajuda para a sua saúde emocional. Olha só. E na época, por mais que hoje nós duas psicólogas, tudo, na época isso para mim ainda era um tabu, sabe? Esse negócio de olhar para a saúde mental. E eu associei com algo muito ruim e falei, você imagina, o que eu estou sentindo é físico. A gente resiste, né? Olhar para nós. Eu resisti muito, mas tanto resisti, mana, que eu entrei num processo depressivo em seguida, e precisei daí aceitar que eu precisava cuidar da minha saúde mental, fui para psiquiatra, tomei medicação, com acompanhamento psicoterápico, né? E graças a Deus saí daquele quadro, e a gente hoje olha e vê o quanto alguma resistência ou algum preconceito em relação ao cuidado da saúde mental, né? De alguma forma a gente entende que a gente tem que cuidar do físico e do físico vale.
Mas da saúde mental, das emoções, a gente acha que a gente tem que estar pronto, né? Sempre. Da onde vem esse conceito de que... Na verdade, eu acho que por não ser concreto, por ser muito abstrata, né, a vida mental, as emoções, sentimento, a gente não dá a devida atenção, né, e é tudo em nós, né, é a nossa alma, vamos dizer, né, assim, então, assim, a gente acaba por ela não ser vista, a gente acaba que a gente deixa, a gente releva, não é tão, eu acho que é o relacionamento mais complicado, né, É o é a nosso gente conosco. relacionar com a gente mesmo. Acho que é que a gente mais resiste, porque talvez a gente seja o mais difícil de encontrar. É difícil da gente se encontrar. Não só por ser algo tão subjetivo, mas porque eu acho que existem barreiras, existem medos, existem tantas coisas que nos causam essa resistência da gente encontrar e dizer assim, esse é meu estado. Eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso talvez de um medicamento, porque, como você falou, o emocional vai no físico e o físico passa a deixar de produzir coisas químicas que o nosso organismo precisa. Então, determinados momentos, nós precisamos de medicamentos para o nosso físico se levantar e ter uma resposta no emocional, né? Tá muito ligado, né? Tá sim, tá muito junto, né? Então a gente tem que realmente quebrar esses tabus de resistências que a gente tem, de que não precisa disso, porque a gente tem um corpo físico que precisa ser cuidado, tem um corpo emocional que precisa ser cuidado, buscar uma terapia, buscar um conselheiro, né? Buscar uma ajuda, né? Buscar uma irmã. Exato. Né? Então eu acho que esse relacionamento é o que mais necessita ser investido, né? É um dos mais, né? Com a gente mesmo, para que a gente encontre as nossas necessidades. A gente visualize, não, isso é meu, né? E às vezes eu estou buscando tanto no outro e eu preciso olhar para mim e falar assim, não, isso é minha necessidade. Ele não precisa, ele não tem essa função de suprir com essa minha necessidade. Agora, peraí, por que eu tenho essa necessidade? Por que ela está desequilibrada, né? Exato. Por que eu não estou conseguindo dar, né? E daí entra um outro relacionamento que é fundamental, né? Sim, que é o supridor de todas as coisas. Que é o único que é suficiente para suprir todos esses vazios, né? Sim. Eu diria que até mesmo antes, né, mana, de buscar um medicamento, um remédio, um psicólogo, se consegue, né, se é possível buscar antes vamos dizer assim, o benfeitor da obra, o criador, né, porque ninguém para conhecer melhor nós mesmos que o criador de nós mesmos. Sim. É interessante porque às vezes a gente coloca como se fossem duas polaridades, né, mana? É Deus e ajuda profissional. E eu acho que a gente pode ir num caminho de integração. Sim. Porque Deus, ele pode fazer algo em nós assim. Ele pode vir e tirar de nós os nossos angústias, medos, adoecimentos, sofrimentos. Ele pode, mas ele prefere contar com a nossa parceria. Porque daí traz uma lição. Então, é aí que eu vejo a importância de um acompanhamento profissional bem escolhido, um profissional bem escolhido, porque alguém que esteja com você nesse processo de se olhar e se entregar a Deus. Sim. Faz sentido? Faz. Porque às vezes a gente não consegue sozinho chegar até ele. E não só isso também,
Mas às vezes, para a gente enxergar algo em nós, tem um caminho a ser percorrido. Isso que eu ia falar, o processo. O processo. O processo. Tem um processo. E Deus atua em nós através de processos. Ontem mesmo a gente se deu conta que eu e o Ri, a gente tem conversado bastante e a gente tem sentido, não é algo, não sei, é algo de sentimento, de sensação, de que nós estamos no momento de que um ciclo na nossa vida está encerrando e outro está se abrindo. E a gente começou a rever a nossa vida e começou a ver o quanto que, inicialmente, logo que nós casamos, os nossos ciclos que Deus trabalhava em nós eram de 5 anos. E agora estão de 7 anos, ou às vezes 14, ou antes, quando era 5, era 10. Então, 2 ciclos para. E até isso é interessante a gente ir olhando como que Deus trabalha na nossa vida como casal ou como pessoa mesmo. Sim. Quais os processos que Deus está fazendo em nós, como eu estou colaborando para que haja a possibilidade de encerramento e início de outros ciclos. Por quê? Porque Deus trabalha com a nossa parceria. Sim, Ele claro. trabalha em nós, com a nossa parceria, principalmente, né? Isso, porque não é um trabalho só dele, né? Não. É um trabalho nosso junto com ele, no que a gente está dizendo de desenvolvimento, né, emocional, cuidado emocional, mental, né? É uma parceria. Eu tenho que me esforçar, como qualquer relacionamento, né? É como você falou, tem que haver aquela troca, né? De eu oferecer, de eu receber, de eu oferecer, de eu receber. Não que Deus precise de nada de mim. Ele como você falou, é suficiente. Mas eu preciso. Há momentos que eu preciso entregar, eu preciso dar. E há momentos que eu preciso receber, né? Dele. O privilégio é nosso quando a gente entrega para ele quem somos. Porque Deus, ele não invade. Não. Então, a gente atrasa a gente, na verdade. É ver isso. A gente acaba sendo as pedras de tropeço de nós mesmos. Exato. E é interessante isso, porque uma linguagem que eu tinha comigo sempre, e até em oração, eu falava sempre para Deus, assim, e continuo falando: Deus, põe luz naqueles quartinhos escuros do meu coração que eu tenho medo de olhar. Entra comigo lá, vai me ajudando olhar, conseguir ver o que está ali que me dói e que eu quero esconder de mim. O Senhor vê, mas eu quero que o Senhor me mostre para que eu me torne alguém que me abra totalmente para ti e para os outros, né? A gente tem escuridões dentro de nós, né? Que ainda necessitam ser iluminadas, né? E é só Ele que pode iluminar. É claro, como você falou, muitas vezes um conselheiro, uma pessoa preparada, né, um profissional, pode ser um instrumento de Deus, né, uma pessoa que vai apontar onde está essa luz e me ajudar, né, a encontrar o próprio Senhor, né, o próprio Deus para iluminar. Então eu achei interessante que aqui a gente começou falando de relacionamento com o outro, daí a gente falou do relacionamento com a gente mesmo, e por fim a gente entende que esses relacionamentos, né, só podem ser melhorados, curados, aperfeiçoados diante do meu relacionamento com Deus, com o nosso Criador, que nos conhece e pode apontar para mim, né, as minhas necessidades e suprir cada uma das minhas necessidades, né? Sim, o nosso idealizador, aquele que sonhou conosco. Que gostoso, mana, que bom lembrar de tudo isso com você. Que profundo, né?
E mais uma vez colocar diante do Senhor as nossas experiências, o nosso passado, os nossos medos, os sentimentos que nos atrapalham. É diante dele, né, que a gente tem que colocar. Obrigada por me lembrar disso, fortalecer essas verdades em mim. Quantas coisas a gente aprende juntas, né? E relembra e revive e vivencia novas memórias e experiências. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Ai, que bom. Então nós somos gratas a Deus pelo plano e obra dele em nossas vidas. Amém. Mas a gente se fala mais no próximo papo, porque eu acho que tem uma mocinha lá me chamando. Então tá bom. Então um beijinho para você. Beijo, até. I love you. Beijo.